Olha, tem uma verdadeira enxurrada de dinheiro gringo entrando no Brasil. Mas espera aí, o que essa onda bilionária de investimento significa de verdade para o futuro do país? É isso que a gente vai ver agora, mergulhando nos números e num debate bem antigo, mas que está super atual, sobre qual caminho a nossa economia deve seguir. Bom, vamos direto ao que interessa. Se liga nesse número aqui, mais 67%. Sabe o que é isso? É o crescimento do investimento estrangeiro direto, o famoso IED, aqui no Brasil, no período de 3 anos, até 2025. E para a gente ter uma noção do tamanho disso, a média mundial nesse mesmo tempo foi de 24%. Quer dizer, o Brasil está muito, mas muito acima da média. É um baita desempenho, né? E quando a gente olha os detalhes, a história fica ainda mais interessante. Pensa só, de janeiro a outubro de 2025, o total de investimento que entrou foi de 74,3 bilhões de dólares. Isso já é mais do que entrou no ano de 2024 inteiro. E se a gente pegar só o mês de outubro, foram quase 11 bilhões de dólares. Um pulo de 64% em comparação com outubro do ano anterior. Fica bem claro, né? O Brasil está atraindo capital num ritmo que está deixando o resto do mundo para trás. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Por que tanto dinheiro está vindo para o Brasil justo agora? O que está acontecendo? Qual é o segredo por trás desse imã de investidores? Então, segundo os especialistas, é uma mistura de várias coisas. Primeiro, o nosso mercado interno tem um potencial gigante de crescer. Segundo, o Brasil é riquíssimo em recursos naturais e ativos que são estratégicos, né? E tem mais, o país está sendo visto como um lugar relativamente barato para investir agora. E para fechar a conta, tem um movimento global rolando. As cadeias de produção do mundo todo estão se reorganizando e o Brasil está conseguindo tirar proveito disso. Só que, claro, essa grana toda não chega num terreno vazio. Ela cai bem no meio de um debate super antigo, mas que nunca sai de moda. Qual é o melhor caminho para o Brasil se desenvolver de verdade? E é aqui que a coisa fica boa. Vamos dar uma olhada nas duas grandes correntes de pensamento que comandam essa discussão. Basicamente, a gente tem dois times nesse jogo. De um lado, tem a galera que a gente pode chamar de smithiana. Para eles, a lógica é a seguinte: o desenvolvimento acontece naturalmente se o governo fizer a lição de casa, sabe? Criar boas políticas, garantir instituições que funcionam, estabilidade, educação. Nessa visão, o mais importante é ter um trabalhador bem qualificado, não importa tanto o que ele produz. Já do outro lado está a visão estruturalista. Essa turma acredita que não dá para esperar acontecer. O Estado precisa entrar em campo e mudar ativamente a estrutura da economia. Para eles, o que o país produz e como ele produz é a chave de tudo. Essa citação aqui resume perfeitamente essa primeira visão. É a ideia de que, olha, se o governo arrumar a casa, né, garantir uma justiça que funciona, segurança, uma moeda estável, educação de qualidade para todo mundo, com o tempo, o desenvolvimento vem. É quase uma consequência. As boas políticas, por si só, seriam um remédio contra o subdesenvolvimento. Agora, o outro lado responde com a mesma força. Para essa galera, o Estado não é só um juiz que apita o jogo, não. Ele é o camisa 10, o protagonista que decide a partida. A crença aqui é que, em países como o nosso, que estão na periferia do sistema, o mercado sozinho não vai quebrar o ciclo de dependência. Só o Estado teria força para chacoalhar as coisas e promover uma mudança de verdade. O grande medo da turma estruturalista, então, é uma coisa que eles chamam de armadilha do subdesenvolvimento. A teoria é a seguinte: se a gente deixar o mercado rolar solto, ele pode acabar mantendo o país exatamente onde ele está, preso num ciclo de baixa produtividade, sem conseguir sair do lugar por conta própria. É como ficar patinando na lama, sabe? E olha, essa briga de ideias não é só papo de economista, não. Ela moldou a história do Brasil. Vamos dar uma olhada rápida em como essa busca por um modelo ideal aconteceu na prática. Então, se a gente volta no tempo, lá para os anos 50 até os anos 70, o Brasil mergulhou de cabeça na industrialização com o Estado no comando. E deu certo, tivemos um crescimento muito forte. Mas aí vieram os anos 80, a famosa década perdida, com muita crise e instabilidade. Foi o suficiente para a balança pesar para o outro lado. Nos anos 90, a aposta mudou completamente. Foi a vez das reformas de mercado, das privatizações, da abertura da economia. Mas é importante dizer uma coisa. Aquele modelo antigo, com o Estado forte, não foi um desastre total. Longe disso. Ele conseguiu um crescimento econômico impressionante que transformou o Brasil. O problema é que o progresso social não veio na mesma velocidade, sabe? E com o tempo, o modelo foi perdendo fôlego até se esgotar. E aí, abriu espaço para as reformas que vieram depois. Beleza, vamos voltar para o agora. Com essa enxurrada de dinheiro entrando no país hoje,
Como é que a gente pode analisar isso? Quais são os lados bons e os ruins, olhando por essas duas lentes que a gente acabou de ver? Olhando pelo copo meio cheio, as oportunidades são ótimas, né? A gente está falando da chance de criar empregos melhores, com mais qualificação, de finalmente expandir a infraestrutura do país, de deixar nossa indústria mais produtiva e, claro, de tocar para frente projetos super importantes, principalmente em energia e mineração. Só que aí vem o copo meio vazio. Os riscos, que são a cara das preocupações daquela visão estruturalista, também são bem grandes. Ficar muito dependente do dinheiro de fora, concentrar tudo em commodities, ver os lucros indo todos embora do país e ainda tem o risco de a nossa indústria encolher se a nossa moeda ficar forte demais. Isso sem falar, claro, dos problemas socioambientais que sempre aparecem com projetos gigantes de mineração e logística. E esse gráfico aqui acende um sinal de alerta gigante. Olha só para onde está indo a maior parte do dinheiro. 65%. 65% vai para energia e mineração. A indústria mesmo, aquela que transforma a matéria-prima e gera mais valor, fica só com 20%. Isso mostra na prática aquela preocupação. Será que a gente não está virando só um grande exportador de matéria-prima, em vez de desenvolver uma indústria mais forte e diversa? Então, a gente fica com esse cenário. Oportunidades gigantes de um lado, riscos enormes do outro. A pergunta que não quer calar é, e aí, qual é o plano? O que a gente faz para garantir que esse monte de dinheiro vire um benefício de verdade lá na frente, e não uma nova armadilha? Bom, para continuar atraindo esse investimento, os especialistas dizem que o caminho passa por aquela ideia das boas políticas. Ou seja, ter regras claras e segurança de que elas não vão mudar do dia para a noite. Fazer uma reforma tributária para simplificar as coisas. Deixar o licenciamento ambiental mais rápido, mas sem perder a transparência. E o principal, investir muito, mas muito mesmo, em gente, em educação e em tecnologia. Mas a discussão é mais profunda do que só fazer ajustes técnicos. Como essa citação deixa bem claro, as decisões mais importantes sobre como a gente divide o bolo, como o PIB vai ser repartido, não são só uma conta matemática. Numa democracia são escolhas da sociedade. É a população que, no fim das contas, decide o que é prioridade. É aquele dilema de sempre. A gente foca em crescer o mais rápido possível ou em distribuir melhor o que a gente já tem? E é isso que nos leva à pergunta final, que amarra toda essa nossa conversa. Afinal, o desenvolvimento é o quê? É um problema técnico que a gente resolve com as ferramentas certas, com as políticas e instituições corretas? Ou é, no fundo, uma escolha política sobre que tipo de país, que tipo de sociedade a gente quer construir? A resposta que o Brasil vai dar para essa pergunta, bom, é ela que vai definir o nosso futuro.